Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso devocional, tratando de um assunto extremamente importante. Por que não dizer o assunto mais importante? Estamos falando sobre o Espírito Santo. E para falar sobre o Espírito Santo, nós começamos a falar sobre a morte de Jesus, porque o Espírito Santo foi derramado, foi dado a nós após a ressurreição de Cristo. Porque o Espírito Santo, enquanto Cristo esteve na terra, o Espírito Santo estava com Jesus. Depois que Jesus morreu e o Espírito Santo o glorificou, aí Jesus deu o Espírito Santo, ou seja, ele enviou o Espírito Santo para que estivesse com os primeiros discípulos. E é a parte mais importante da vida cristã, receber o Espírito Santo. Agora, para receber o Espírito Santo, primeiro nós temos que entender a mensagem. Vamos dar uma olhada em Lucas, estou falando ainda de Lucas 24, versículo de número agora 36. Antes de ler o 36, eu falei ontem sobre Jesus conversando com aqueles dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús e falando com eles acerca do que o Cristo deveria sofrer. E eles, quando Jesus se manifesta à mesa e eles percebem que era Jesus, então eles voltaram correndo para a cidade na mesma noite e disseram um para o outro, porventura, verso 32, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui nós temos uma coisa muito interessante que eles revelam aqui. Os discípulos falam assim, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ensinada, quando não é emoção humana, meramente emoção humana, uma atmosfera natural, mas quando a palavra de Deus é ensinada, confirma no seu coração, arde no seu coração. Eles disseram aqui, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho e quando nos abria as Escrituras, nos falava das Escrituras, abria o coração. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram, ou diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Jesus primeiro já tinha apresentado a Simão, né? Você lembra que Simão Pedro foi o primeiro a negar, né? Negou Jesus. E se não fosse o amor de Cristo, talvez Simão Pedro nunca tivesse retornado. Mas Jesus teve o carinho de tratar com Simão Pedro. Após o arrependimento de Pedro, Pedro chora, Pedro fica chateado por ter negado Jesus e ele então tem um encontro com Jesus. Aí, sobre a ressurreição de Jesus, nós vemos o seguinte, versículo 36 de Lucas 24. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Era a saudação de Jesus, né? Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam alguns espíritos. E ele disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu. Tocai-me, vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes, tendes alguma coisa para comer? Então eles apresentaram a parte de um peixe assado e um favo de mel, o que tomou e comeu diante deles.
são estas as palavras que, estando ainda convosco, Jesus disse, eu vos falei, que convinha que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, pelo Moisés, pela lei e pelos salmos também. Então, verso 45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se Deus não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender as Escrituras. Todos nós precisamos orar sempre e pedir, Deus, abre o meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras. E disse, assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Agora, o versículo 49, já estamos entrando na parte do Espírito Santo. E dessas coisas sois vós testemunhas. Verso 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E qual era a promessa do Pai? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vão para Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então agora os discípulos vão para Jerusalém aguardar a grande manifestação do poder de Deus na vida deles. Agora, os discípulos estão aguardando a manifestação de Deus. E num determinado momento, aí já vou para João, capítulo 19, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, era um domingo, primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam, aguardando a promessa do Pai. Com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Missão, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então agora eu terminei a minha obra, estou terminando a minha obra na terra. Agora, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês para continuar realizando a minha obra. E aí diz assim, e havendo dito isto, Jesus fez aqui um símbolo da criação do homem lá no Éden. Quando Deus soprou o fôlego da vida, a alma, no homem, Deus soprou nas narinas e o homem se tornou alma vivente. Agora, versículo 22, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Nesse dia aqui, os discípulos receberam o Espírito Santo. Só que nesse dia aqui, eles não falaram em línguas. Eles falaram em línguas depois, lá no dia do Pentecoste. Eu vou trazer depois, falando mais sobre isso, este texto aqui, para você entender que primeiro os discípulos receberam o Espírito Santo para depois falar em línguas. Isso é importante explicar porque existem cristãos santos de Deus que já têm o Espírito Santo, mas não entendem que tem, porque o pastor da igreja dele falou que ele não tem o Espírito Santo, porque ele não fala em línguas. Veja, os discípulos primeiro receberam o Espírito Santo para depois falar em línguas. Eles receberam o Espírito Santo aqui, nesse tempo aqui, João 20, 22. Aqui, os discípulos receberam o Espírito Santo. Posteriormente, aguardando lá no dia do Pentecoste, lá no Pentecoste eles não receberam o Espírito Santo naquele dia. Naquele dia eles receberam a manifestação do Espírito Santo prometida pelo livro de Joel. Tá? É claro que outros que lá estavam receberam o Espírito Santo naquele dia, porque aqui estavam os discípulos. Não sabemos se estavam todos aqui fala que estavam os discípulos reunidos, né? Chegada a tarde, onde os discípulos estavam reunidos com medo judeu. Como Jesus tinha muitos discípulos, e lá no dia do Pentecoste tinha mais de 100, então pode ser que aqui estivesse todos estes, mas nós não temos certeza aqui se eram apenas os apóstolos que receberam aqui esse sopro de Deus, ou se foram todos os discípulos que estavam lá no dia do Pentecoste. Mas a verdade é, os discípulos, vamos pegar só isso aqui, os discípulos receberam primeiro
o Espírito Santo para depois falar em línguas. Quando é que se recebe o Espírito Santo? É quando você abraça Jesus como Senhor pessoal da sua vida. Se você aceitou Jesus como seu Senhor único, suficiente, Salvador, é porque você já recebeu o Espírito Santo, tá bom? Porque quando você recebe o Espírito Santo, ele glorifica Jesus e faz com que você se sinta entregue nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Deu para entender até aqui, né? Então, graças a Deus. Amanhã, aí eu já entro aqui falando um pouquinho mais, que os discípulos receberam o Espírito Santo para depois falar em língua estranha, tá? Isso vai ajudar muita gente. Eu quero que você alegre no Senhor por já ter o Espírito Santo com você, porque a conversão já aconteceu, o arrependimento já aconteceu. Você já é uma pessoa que ama a Deus, que busca a Deus, que tem um amor por Deus, embora você não fale línguas, mas o Espírito Santo você já tem. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela vida, pela graça, pelo amor, muito obrigado pela comunhão, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ao Senhor seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a exaltação para sempre. Amado, soberano, querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos e dizemos, graças te damos, ó Senhor. Graças te damos, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas as pessoas que oram comigo agora nas tuas mãos e peço que elas sejam iluminadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e que elas continuem conosco, aprendendo. Muito obrigado por esta que disse, uau, glória a Deus. Eu sabia que eu tinha o Espírito Santo, mesmo não falando em línguas. E ela vai entender mais quando nós explicarmos melhor amanhã. Então, muito obrigado por esta oportunidade de poder falar com tantas pessoas. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vou terminar aqui o devocional. Eu volto amanhã falando sobre o Espírito Santo. É um assunto que eu amo falar porque ele é o meu melhor amigo. Ele é tudo que eu tenho. E é ele que está operando na face da terra hoje através de nós. É ele que nos ajuda a adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional amanhã. Não falte. Até lá.